boa tarde a todos. Antes de mais agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui a partilhar convosco uma das áreas profissionais que eu gosto e que trabalho bastante. É um tema muito complexo e eu espero conseguir passar para uma linguagem simples. Para terem noção, portanto, no meu curso inicial de 4 anos, é uma área que é pouco ou nada abordada. Faz parte, sobretudo, depois de formações avançadas para quem tem essa área como área de interesse. Alguma dúvida que vão ter, vão dizer-me. Eu tentei simplificar ao máximo, mas espero que consigam ficar com os conceitos mais importantes. Bem, vou começar por falar um bocadinho sobre o que é a articulação temporomandibular. Sempre que virem a sigla ATM, vamos estar a referir à articulação temporomandibular. Depois vamos falar dos casos de disfunção, aí passamos a usar a sigla DTM. Falar um bocadinho de etiologia e a correlação com a fibromialgia, os sintomas normalmente associados a este tipo de disfunções e algumas recomendações que podem ser úteis no dia a dia. Além de ser um tema complexo, é um tema, em termos de investigação, muito recente. Os primeiros estudos começam a surgir na década de 80. É uma área de interesse que é partilhada por vários profissionais de saúde, não é exclusivo de uma classe profissional. A maioria das investigações têm sido feitas por médicos dentistas, fisioterapeutas, terapeutas da fala. Portanto, é uma área, mesmo que depois vamos ver na intervenção, a intervenção tem que ser multidisciplinar, dada a complexidade desta condição. De uma forma muito simples, nós colocarmos o nosso dedo imediatamente à frente do ouvido, abrirmos e fecharmos a boca, vamos sentir o movimento. É esta articulação que estamos a falar, uma articulação que fica imediatamente à frente do ouvido. É delimitada por 2 ossos. Em cima, o osso temporal, em baixo, o côndilo da própria mandíbula, mais comumente conhecido como maxilar inferior. Entre estes 2 ossos temos um disco. O disco confere estabilidade à articulação e evita que haja um desgaste e que haja um embate entre os 2 ossos. Uma articulação que faz 2 movimentos, movimentos de rotação e movimentos de translação. Ou seja, sempre que nós abrimos a boca, o côndilo tem que rodar e depois é que avança. Faz sempre estes 2 tipos de movimentos. Conceitos importantes. O contacto que nós fazemos nos nossos dentes, ou seja, a forma como nós contactamos os nossos dentes, está intimamente relacionado com o funcionamento da articulação temporomandibular e está intimamente relacionado com a postura e com a posição da cabeça. Um exercício simples que vocês quiserem podem fazer é tentar rodar a cabeça para a frente e contactar os dentes e rodar a cabeça para trás e voltar a contactar os dentes. Em função da posição da cabeça vão ver que a forma como os dentes vão tocar é diferente. Se quiserem experimentar a cabeça à frente e abrir e fechar a boca, vão ver que os dentes batem de uma determinada forma. Se experimentarem rodar a cabeça para trás e voltarem a abrir e fechar a boca, vão ver que o contacto é diferente. O que acontece é que quando o crânio está rodado para trás, ou seja, quando estamos em rotação posterior, o contacto é 1,5 a 2 mm mais posterior, quer dizer que estamos a fazer mais força nos dentes posteriores e logo mais pressão na articulação. Quando temos o crânio voltado para a frente, em rotação anterior, o contacto é mais anterior, 1,5 mm a 2 mm, mais contacto nos dentes da frente. Isso vai descarregar a articulação, ou seja, vai haver menos carga na articulação se o crânio estiver em rotação anterior do que se estiver em rotação posterior. Outro conceito importante. A posição de repouso da mandíbula ou do maxilar inferior depende do equilíbrio entre os músculos cervicais anteriores e os músculos posteriores. Eu trouxe aqui um vídeo, só para ser mais fácil percebermos o funcionamento da articulação. Um dos movimentos mais comuns, abertura e fecho, não é o único movimento que esta articulação produz, mas é um dos mais importantes. Entre os 2 ossos temos o disco, aquela estrutura a branco. Aqui, e que evita, numa situação normal, que haja o desgaste entre o temporal e o côndilo da mandíbula. O disco deve estar sempre centrado para evitar que haja este atrito. Esta é uma vista por dentro. Deve haver equilíbrio. Temos 2 articulações, uma de cada lado, que devem funcionar de forma simétrica em situações normais. Em situações de disfunção nem sempre acontece.
referi os dois tipos de movimentos que eu falava há bocadinho, rotação e translação, que são indispensáveis ao movimento correto da articulação. O disco é aquela estruturazinha branca. Aqui temos um outro movimento também muito importante, que é a capacidade de deslocarmos o maxilar para a frente. Depois temos abertura fecho, protusão, que é um deslocamento anterior do maxilar, e depois temos os movimentos de lateralidade para a esquerda e lateralidade para a direita. Isto é uma situação normal, em que o contacto oclusal é simétrico e está tudo muito bem alinhado. Uma vez mais o movimento do disco, neste movimento específico da protusão. Depois vai só mostrar o movimento da lateralidade para ter noção também do que é que acontece no disco e na articulação, sempre que desviamos o maxilar para o lado esquerdo ou para o lado direito. E agora o último movimento que eu falava. E a capacidade de deslocarmos a mandíbula para a esquerda e para a direita também deve ser simétrica. Tá? Em muitos casos de disfunção perde-se essa simetria. Ou seja, começamos a ter mais movimento para um lado do que para o outro, e na abertura, em vez de mantermos o alinhamento e o contacto centrado, começamos a abrir com desvio ou para um lado ou para o outro. Isso vai desgastar, vai causar mais sobrecarga numa das articulações. Só chamar a atenção para o lado, ou seja, o lado oposto ao que é feita a lateralidade, é o lado em que o disco vai estar em menos carga. O lado para o qual nós fazemos a lateralidade é o lado mais exigente para o disco desse mesmo lado. Aqui, só para terem noção, é uma articulação que em média é solicitada 1500 a 2000 vezes por dia, ou seja, uma articulação que nós pouco ou nada damos importância, mas que tem uma solicitação enorme nas nossas atividades de vida diária. Temos hábitos que podem aumentar a sobrecarga e o desgaste desta articulação, como, por exemplo, roer as unhas, morder canetas, lápis. Há pessoas que gostam e usam frequentemente pastilha elástica, e são tudo fatores que aumentam a sobrecarga e podem facilitar o desgaste. Basicamente é pensar em que, se fizermos um paralelismo com o ombro, ninguém consegue andar o dia todo com o ombro nesta posição, que é uma posição muito desagradável para a articulação. Pastilha elástica, unhas, canetas, estamos a levar sempre a articulação para posições extremas e que vão aumentar o desgaste e vão aumentar a sobrecarga. Evitar. Sobretudo pastilhas elásticas é um hábito muito frequente e as pessoas não têm noção das consequências que isso pode trazer. Segundo, a American Academy of Orofacial Pain, as funções temporomandibulares, ou seja, é um conjunto de, ou engloba várias condições: músculos mastigatórios, os músculos que estão envolvidos no processo da mastigação, a própria articulação e todas as estruturas envolventes. Como a Joana dizia logo ao início, as pessoas que têm fibromialgia frequentemente queixam-se de dor orofacial. E já vamos ver assim, têm muito mais probabilidade de desenvolver disfunção temporomandibular do que pessoas sem essa condição. Não quer dizer que é uma condição exclusiva de pessoas com fibromialgia. A prevalência em termos de população geral, 10 a 16% da população tem problemas na temporomandibular, mesmo que não tenham dor, podem ter outros sintomas. Portanto, é já considerado um problema de saúde pública. É uma das principais causas de dor orofacial e tem enormes repercussões nas atividades de vida diária de todas estas pessoas que têm dor. Em termos de estudos que nós encontramos, fazem a correlação entre a disfunção temporomandibular e pessoas com fibromialgia. Uma vez mais, o género feminino é aquele que apresenta a maior prevalência, em que 65 a 80% das mulheres com fibromialgia vêm a desenvolver disfunção temporomandibular. Nos homens,
a prevalência é menor, onde aos 11%. Na maioria dos casos, a origem é muscular, ou seja, a etiologia multifatorial, as disfunções temporomandibulares, tal como a fibromialgia, ainda não se conhece muito bem o processo que leva ao início dos sintomas. Os estudos relacionam muitas vezes com situações de stress, ansiedade, depressão. Claro que se houver um trauma direto sobre a articulação ou sobre a face, pode colocar esta articulação numa situação de disfunção. Ali, quando eu digo má oclusão, é a alteração do contacto oclusal, ou seja, se os dentes não baterem certinhos, a carga que nós fazemos nas articulações também não vai ser simétrica. Vamos começar a ter um lado que vai começar a entrar em desgaste mais cedo que o outro. Hábitos parafuncionais são aqueles hábitos que falávamos há bocadinho, pastilha elástica, roer, mordiscar o lápis, mordiscar a caneta, ou outros fatores que ainda estão a ser estudados. O que já parece ser cada vez mais aceito. Quem tem fibromialgia está muito mais predisposto a ter disfunção temporomandibular. Os estudos indicam que a probabilidade é 31 vezes superior em quem tem fibromialgia. Ainda não há correlação entre o contrário, ou seja, quem tem disfunção temporomandibular não quer dizer que ele desenvolva fibromialgia. Este caminho não está aprovado. O que está aprovado é que quem tem fibromialgia muito mais facilmente vai desenvolver disfunção temporomandibular. Sintomas, em que se calhar algumas das pessoas aqui presentes têm. Dores de cabeça, é um dos sintomas comuns de disfunção temporomandibular. Eu alerto que as dores de cabeça podem ter outras causas. Também a etiologia das cefaleias também é um mundo completo, um mundo por explorar. A disfunção temporomandibular pode ser uma das causas da dor de cabeça, bem como da dor cervical, bem como a dor no ouvido. Não quer dizer que a dor no ouvido seja sempre provocada por disfunção temporomandibular, não é? Mas como a articulação é muito próxima do ouvido, muitas vezes as pessoas confundem, acham que têm uma otite, vão ao médico, faz a observação e não tem nada. Porque a articulação é imediatamente à frente do ouvido. Portanto, muitas vezes é confundido com dor do ouvido e as falsas otites. Dor nos próprios dentes. Nós já vamos ver quando formos tocar, sobretudo a parte muscular, que há músculos que, se tiverem disfunção, podem dar dor irradiada para os dentes. Muitas vezes o que acontece, as pessoas vão ao dentista e dizem: dói-me os dentes. O médico faz a observação e nos dentes não existe nada. Bem? Alteração dos contactos oclusais, como eu falei há bocadinho. Alterações posturais, como vimos no início, alteram a forma como os contactos são feitos e, portanto, alteram a carga que é feita nas articulações. Ruído articular é outro dos sintomas. Quem tem disfunção articular, normalmente em situações quando abre muito a boca, sente um ressalto, um clique, e já vamos ver também porque é que isso acontece. Pessoas com estados mais severos de disfunção podem ter mesmo limitação de abertura. Há pessoas que têm mesmo muita dificuldade em abrir a boca ou em fazer movimentos de lateralidade em situações mais severas de disfunção. E vamos só rever o funcionamento normal do disco durante a abertura para depois verem o que é que acontece em situação de disfunção. Durante a abertura, num movimento ou numa pessoa saudável, o disco está sempre entre as duas superfícies ósseas. Em situação de disfunção, há uma luxação do disco. Ou seja, o disco perde a capacidade de estar centrado entre os dois segmentos ósseos, e quando se ouve o clique é quando o disco faz este movimento ou na abertura ou no fecho, e sente-se o ressalto, passando a haver um contacto osso com osso. Isso vai aumentar o desgaste e vai levar a outros processos de erosão e de inflamação. Queria só tocar aqui nas cefaleias de origem cervical, que estão intimamente relacionadas com a disfunção temporomandibular. Há uma relação muito estreita entre as três primeiras vértebras da cervical e um núcleo que é uma estrutura basicamente nervosa que, se estiver em disfunção, pode dar sintomas de dor de cabeça. Para três áreas distintas. Se a dor de cabeça for supraorbitária, acima, ou seja, acima do nível dos olhos, o nível que está em disfunção é a primeira vértebra, neste caso C0. Dor abaixo do olho, quer dizer que está a haver compressão na segunda raiz em C1. A dor na área do maxilar pode também ter origem cervical, e aí, neste caso, estamos a falar do trajeto de C2, que é a terceira raiz. Portanto, podemos ter dor de cabeça ou dor na mandíbula, também por causa de alterações na coluna cervical e não só na articulação temporomandibular. Este termo, já toda a gente deve ter ouvido falar, muito usado e muito descrito em pessoas com fibromialgia.
e que muitas vezes as pessoas, quando chegam até nós, nos dizem parece que tenho muitos nódulos, parece que tenho umas cordinhas. Okay? Esse é o conceito que entra na dor miofascial. Basicamente o que encontramos são bandas musculares que são muito irritáveis à palpação e que, se estiver em situação de disfunção, quando nós tocamos nesse nódulo ou nessa cordinha, dá dor irradiada para uma zona difusa. Ou seja, muitas vezes as pessoas dizem eu carrego aqui e se eu mantiver aqui a pressão, por exemplo, pode-me dar dor para a cabeça. Isso quer dizer que estamos a seguir o trajeto do músculo, mas que a placa motora está disfuncional e, em vez de dar só dor localizada, está a dar dor para uma zona referida que também pode ter influência nesse trajeto. A seguir vou só mostrar os principais músculos que podem estar em disfunção e que podem dar alguns dos sintomas que muitas vezes as pessoas com fibromialgia sentem. O primeiro músculo que eu tenho aqui é o esternocleidomastoideu. É um músculo que vem desde o externo até à base do crânio. E podem ver as pintinhas vermelhas são todas as zonas de dor referida que este músculo em situação de disfunção pode dar. É um dos músculos que normalmente está muito tenso, muito hiperativo e que pode dar dor, ou pode contribuir também para as cefaleias, ou seja, para as dores de cabeça. Trapézio superior também é um dos músculos muito frequentemente com alterações, até porque a maioria destas pessoas tem alteração postural, padrão muito de ombros elevados. Também pode contribuir para dores na base do crânio e na própria cabeça. O músculo temporal é um músculo que nós temos aqui por cima da orelha. Há um bocadinho quando nós falávamos dos sintomas de dor nos dentes, em situação de disfunção, também pode dar dor irradiada para os dentes, além de dar dor na própria cabeça. E o masseter, que é só o músculo mais potente do corpo humano, que fica na boca. Tem vários padrões de dor, pode dar dor irradiada mesmo para a zona do ouvido, pode dar dor irradiada para os dentes, pode dar dor irradiada acima do olho ou abaixo, ou seja, neste caso no maxilar inferior. Temos tratamento ou intervenção neste tipo de situações. É complexo. Como eu disse logo de início, tem que ser um trabalho multidisciplinar. Não é só o fisioterapeuta que trata, não é só o dentista que trata, não é só o terapeuta para falar que trata. Normalmente, quando as coisas funcionam bem, há um trabalho articular entre os vários profissionais. O que é que me interessa a mim tentar? Ou seja, eu como fisioterapeuta nunca conseguirei melhorar o equilíbrio muscular se na causa do problema estiver uma alteração do contacto oclusal. Se a pessoa não tocar bem os dentes, e isso vai ter repercussões na reação muscular, se o dentista não equilibrar a parte do contacto oclusal, eu como fisioterapeuta nunca vou conseguir ajudar aquela pessoa. E vice-versa, ou seja, o sucesso de um profissional está dependente do sucesso e da ligação com os outros, e só assim é que as coisas funcionam. Só voltar a relembrar, isto numa vista lateral de um raio-x, a articulação fica aqui no meio, e ela está dependente em 50% do que está para trás dela, e aqui é uma área que nós fisioterapeutas trabalhamos muito, que é a relação da coluna cervical com a articulação temporomandibular. Os outros 50% depende do que está para a frente dela, e aqui é sobretudo o trabalho dos dentistas. Bem? Os dentistas não equilibrarem a forma e corrigirem a forma como é feito o contacto, não é por nós olharmos para 50% do problema que vamos resolver. Só vamos conseguir ter sucesso se trabalharmos em equipa e cada um intervir sobre a sua área de competências. Vou falar um bocadinho do que a fisioterapia pode fazer, que é a minha área. A intervenção pode ajudar na diminuição da dor, aumenta a amplitude de movimento, sobretudo nos casos em que temos limitação ou dificuldade na abertura e nas lateralidades. Promover o equilíbrio de todos estes músculos da face e da própria cervical e tentar otimizar a postura de forma a reduzir a carga sobre a articulação. E aqui tenho um pequeno vídeo de algumas estratégias que nós podemos usar e que usamos na nossa intervenção de fisioterapia. Três áreas fundamentais que nós trabalhamos. Terapia manual, que nós fazemos com as nossas mãos, como vemos, por exemplo, agora aqui nestas imagens. Exercício, ou seja, a pessoa leva sempre tarefas para desenvolver em casa. E educação, se a pessoa não perceber o que é a articulação e de que forma é que a pode proteger, muito dificilmente conseguiríamos ter sucesso. Aqui há algumas estratégias de intervenção sobre a coluna cervical, que é sempre um foco da nossa atenção.
aqui mais parte de exercício, treinamos sempre em sessão, depois a pessoa é ensinada a fazer em casa. Uma mensagem final. Se identificarmos, se não os conhecíamos, não tínhamos como os evitar. Se começamos a conhecer que hábitos ou que vícios nós podemos ter no nosso dia-a-dia e que aumentem a sobrecarga desta articulação, é deixarmos de os ter. Quem usa pastilha elástica deve deixar de usar. Quem tem o hábito de roer as unhas deve deixar de roer. Quem tem o hábito de estar a mordiscar a caneta ou o lápis para melhorar a situação deve deixar de o fazer. Pouso mandibular é um reflexo inato que nós temos e que é facilmente ativado. Ou seja, se nós colocarmos a língua no céu da boca, instintivamente afastamos os dentes. Se estivermos a afastar os dentes, a articulação vai estar em repouso. Portanto, pessoas que têm disfunção de temporomandibular devem se lembrar durante o seu dia de afastar os dentes e colocar a língua no céu da boca. Quantas vezes? O máximo possível, sempre que se lembrar. Lembrem-se do ombro ou do cotovelo. Eu não ando o dia todo com o cotovelo dobrado, eu não ando o dia todo com o cotovelo esticado. Portanto, eu também não posso andar o dia todo com os dentes a bater uns nos outros. A articulação vai sofrer. Não é agradável para ninguém se tivermos uma hora constantemente com o cotovelo todo dobrado ou agora com o cotovelo todo esticado. Uma forma fácil, língua no céu da boca, afastamos ligeiramente os dentes e a articulação vai estar em repouso. Mobilização condilar. É um exercício muito simples, podemos fazer. Basicamente, o intuito vai ser promover o deslizamento do côndilo, ou seja, do maxilar, sobre o disco, sem haver desgaste. De maneira muito fácil. Com a língua no céu da boca, língua no céu da boca, é só abrirmos e fecharmos ligeiramente a boca, mas sem contactarmos os dentes. Com um movimento curtinho, de abertura e de fecho, sem tocar os dentes. Normalmente o que está recomendado é fazer séries de 6 repetições. Bem, 3 séries de 6 repetições. Podemos ir repetindo as vezes que quisermos ao longo do dia. É basicamente abrir e fechar ligeiramente a boca sem contactar os dentes. Se contactarmos os dentes, vamos meter mais carga na articulação. Terceira estratégia que podemos utilizar e que é fácil e alivia bastante os sintomas. Se tivermos dor bilateral, ou seja, se tivermos dor nos dois lados, é colocarmos as nossas mãos abaixo da articulação e fazermos uma pequena tração. O que vamos sentir é como se o ouvido estivesse a abrir. Basicamente é para obrigar o côndilo a descer um bocadinho e aumentar o espaço na articulação. Mantemos 6 segundos, podemos repetir 3 vezes. Se a dor for unilateral, fazemos com a mão oposta e puxamos na diagonal. A sensação é que o ouvido parece que vai abrir um bocadinho, mantemos 6 segundos, repetimos 3 vezes, de um lado ou do outro, sentimos nos dois, com as duas mãos, e deslizar ligeiramente a pele. Última estratégia que podemos utilizar é a rotação anterior do crânio. Como eu falava logo ao início, se nós tivermos a tendência para termos o crânio mais em rotação posterior, o contacto oclusal, ou seja, a maior porção dos dentes vai estar mais atrás, vai estar mais perto da articulação. Enquanto se tivermos o crânio mais rodado para a frente, o contacto é mais anterior. Daí, para quem tem problemas na articulação, o ideal é que aprenda a rodar a cabeça ligeiramente à frente e isso também vai dar uma posição de descarga da articulação. Era basicamente o que nós estávamos a treinar no vídeo. O mais fácil normalmente é começar deitado, com um rolinho no pescoço e só rodar ligeiramente a cabeça para a frente e voltar à posição de descanso. Tá? Se fizermos sentado, o objetivo não é levantar a cabeça, é só rodar. É quase como se nós quiséssemos fazer um pequeno sino com a cabeça e não um movimento completo de elevar a cabeça. Normalmente também começamos até 6 repetições e repetir 3 vezes. Mais fácil de fazer durante o dia, autodistração sempre que estivermos com dor, repouso mandibular, a língua no céu da boca, sempre que nos lembrarmos, mobilização condilar, abrir e fechar ligeiramente a boca sem contactar os dentes. Está feito.